A gente também vai falar dos números do segundo trimestre aí da Melnick, né, que teve aí uma queda nos lançamentos de 59% na comparação anual e fechou o trimestre aí com um lucro líquido de mais de 12 milhões de reais nesse período, né, Alex? É isso aí, Débora. E a gente estava comentando, né, até um pouquinho mais, né, sobre a Iven, que também traz uma proxy sobre a Melnick, né? Não só sobre retorno, estava falando um pouquinho sobre ROI, sobre lançamento, sobre volume, sobre oferta. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho agora do que realmente aconteceu com os resultados do segundo trimestre e também, claro, a expectativa do mercado sobre os números da companhia. Bom, o que nós temos de destaques por aqui? Nós temos em relação a VSO, volume sobre oferta de lançamentos, 2021, nós temos aqui a viabilidade em torno de 37%, a parte real 46%. Eles lançaram nos 6 primeiros meses 605 milhões, praticamente o volume lançado no ano de 2020, e com uma VSO acima da viabilidade, tá? É isso que a gente consegue observar, 46% acima de 37%, tá? Isso é um lado muito bom. Relação de aquisições, né, de land bank, né, ou seja, banco de terrenos, 83% é permuta, somente 17% é cash, né, ou seja, eles pagam em dinheiro, a gente está falando de 3,6 bilhões de reais, né, de saldo de land bank, estabilizações das margens brutas, ou seja, a margem do estoque ficando em torno de 29,3%, e mesmo com lançamentos ainda com 100% de permutas na aquisição de terrenos, a margem de estoque cresceu 4 pontos percentuais desde o quarto trimestre de 2020, está um lado muito positivo. Eles atingiram um land bank de 3,6 bilhões, como a gente comentou aqui nesse gráfico, nessa tabela aqui azul, e concluíram as 6 aquisições de terrenos no valor de 383 milhões, reduzindo o percentual de permuta para 83% do total do land bank, como eu comentei aqui nesse gráfico de pizza, que está em cinza aqui logo abaixo, tá? Bom, o que nós temos aqui referente também a lançamentos, né? Temos alguns lançamentos, inclusive Casa Viva, Grande Parque Lindóia, né? Também tem o Rio Branco, também Boa Vista, né? O segundo trimestre teve somente no Boa Vista, né? Ou seja, a gente vê aqui uma participação, né, referente aqui a lançamentos, crescendo ali 26% comparado na base semestral, e também olhando na base trimestral, né, ou seja, olhando 2021 com 2020, realmente, como a Débora disse, né, teve uma queda de 332 milhões para 134 milhões, mas olhando a base semestral, teve uma alta para 605 milhões de reais. Tá? Então, depende da forma que você analisa aqui, né, o resultado de lançamentos. Referente aqui aos últimos lançamentos, né, para quem não conhece, né, a gente vai trazer aqui umas imagens, né, os 4 principais lançamentos, como nós falamos aqui anteriormente. A gente tem aqui o Sim, né, Boa Vista, são 98 milhões de reais de VGV, 12% já foi vendido até o segundo trimestre. Nós temos aqui a participação também no Botanic, né, que foi vendido ali 30%, são 130 milhões de reais de VGV, 44 milhões de reais de VGV foi 100% vendido, tá? A Casa Viva em segundo trimestre, também como o Grand Park foi vendido quase 40%, 90 milhões de reais de VGV. Assim também como o Gol Rio Branco, foi vendido ali 73%, um VGV total de 71 milhões de reais, tá? Então são os 4 principais empreendimentos da Melnick. E aqui em relação a vendas líquidas, né, abertura por trimestre, acho que esse dado é muito importante, eu gosto de olhar muito para isso, porque a gente consegue trazer na base trimestral do que realmente impactou referente à venda de lançamentos, VSO de estoque e VSO trimestral, assim como vendas de estoque e VSO de lançamento. Então essa linha azul aqui corresponde ao VSO de lançamento, que caiu de 62% para 12%, ou seja, caiu um volume muito drástico, né, olhando desde o ano passado para cá. O VSO trimestral caiu pela metade, era 30, foi para 14, né, praticamente. O VSO de estoque, né, ficou ali ficou praticamente estável, né, saiu de 16 para 14%, tá? A relação acumulada do período, tanto de vendas na participação de parceiros, né, que foi bem pouco ali, foi em torno de 34 milhões nos 6 primeiros meses de 2021, e a participação da Melnick no total totalizou 263 milhões de reais, já. E também a abertura de unidade de negócio, nós temos aqui incorporadora 73%, urbanizadora 23%, na parte open 5% na menor participação da companhia, tá? Também falando um pouquinho, né, sobre a abertura de estoque, né, vou só voltar aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre a parte de estoque. A abertura por ano de conclusão, né, a parte da Melnick, nós temos aqui VGV das unidades de construção, 75% do total está em construção e 88% será entregue em ou após de 2022, tá? E estoque pronto também temos estratégia de locação reversível, né, na parte comercial, e 140 milhões de reais, e também a composição do estoque residencial, que está falando de 623 milhões de estoque residencial no segundo trimestre, tá? Em relação ao Land Bank, né, movimentação do Land Bank no trimestre, como a gente comentou, esse número estava no começo da apresentação, soma um pouco mais de 3,6 bilhões de VGV potencial na parte da Melnick, são 38 terrenos ou fases,
1,1 bilhões de projetos já foram aprovados, tá? Então ainda faltam uma participação, mas boa parte também já foi encaminhada. Referente aqui também sobre a evolução da receita líquida, nós temos aqui esse indicador, chegando aqui uma receita líquida de 184 milhões de reais. Também a evolução do lucro bruto e da margem bruta, também aqui uma margem bruta tirando financiamentos e efeito do INCC, ou seja, a inflação da construção civil, né? Ou seja, a gente consegue ver aqui, principalmente essa participação aqui, né, chegando a essa margem bruta, né, tirando aqui financiamentos em torno de 24,5% e a margem bruta, como eu falei aqui, com efeito de INCC 28,4%, tá? Tirando esses dois efeitos aqui, por isso que a margem ficaria maior do que a margem bruta, tirando somente a parte de financiamento, tá? A gente está falando de lucro bruto de 43 milhões e evolução do lucro bruto também, né, vem caindo desde ali do segundo trimestre de 2020, saiu de 27 para 12 milhões de reais, tá? Desde o ano passado. A provisão de distrato, isso é um lado de preocupação das companhias, né? A gente vê aqui um aumento de distrato, né? Ou seja, são distratos de 27 milhões de reais, distratos de clientes inadimplentes. Provisões sobre adimplentes são 27 milhões e outras movimentações 10 milhões de reais, tá? A gente está falando aqui de provisões sobre adimplentes em torno ali de 95%, tá? Que teve crescimento, foi 494, foi para 965 milhões. Referente ao VGV a ser entrega nos próximos 12 meses, tá? E provisões aí sobre inadimplente são quase 40%, caiu do terceiro trimestre para cá para 85 milhões de reais, tá? Comparando com o terceiro trimestre, tá? Não com o segundo trimestre. Agora, a gente falando aqui de estrutura de despesas, né? Tanto o G&A, né? A gente compara aqui referente ao crescimento de despesas gerais administrativas, chegando a 21 milhões de reais, crescendo 54%, despesas comerciais crescendo quase 30%, a 22 milhões de reais nos 6 primeiros meses, tá? A gente está falando da base semestral. E aqui a estrutura de capital, acho que é um lado muito importante, né? A gente tem aqui o caixa líquido dividido pelo patrimônio líquido, menos 46,9, demonstra uma posição robusta de caixa de 635,3 milhões de reais, a companhia muito bem posicionada, e também conseguimos observar a geração de caixa da companhia, né? Foi muito prejudicada ali desde o segundo trimestre, mas não foi nem tanto, né? A partir do quarto trimestre que a gente conseguiu observar essa relação aqui de queima de caixa desde o quarto trimestre, desde o primeiro tri, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns números, né? A gente não tem nenhuma expectativa, os analistas não projetam nenhum dado, né? Desde o terceiro, quarto e também o primeiro trimestre do ano que vem, mas temos aqui, né, alguns indicadores, né? Inclusive o que nós temos aqui de dados abertos dos principais números, a gente tem retorno sobre o patrimônio, né? Nós temos aqui o ROI, que veio abaixo, né, do esperado com a estimativa desde ali do primeiro trimestre do ano passado e alguns múltiplos também, os principais analistas também projetam, tá? Referente aqui a preço-alvo da Melnick, nós temos aqui 5 analistas recomendando compra, nenhum analista recomendando manter e nenhum analista recomendando venda, tá? O que nós temos aqui, Itaú BBA recomendando compra a alto performance, inclusive acima da média do mercado, 11,40, BTG a R$11, Eleven a R$11, XP Investimentos a 9 e Banco Safra também acima da média do mercado, alto performance a R$15,40, Débora. Então esses são os principais pontos da Melnick.